E aí, maluco? Quero tatuar uma rosa no meu braço, 10 centímetros. Quanto é que fica? E agora, tatuador, o que você vai fazer? Salve, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E aqui quem fala é o Goiaba, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, tá? Curte e compartilha para ajudar a gente a estar produzindo mais e mais conteúdo para vocês, esse conteúdo sensacional que eu faço para vocês. E eu tinha falado sobre isso no Instagram e o assunto vencedor foi como precificar o seu trabalho, como, né, você vai dar um preço X para uma tatuagem sua e informar isso para um cliente. É claro que eu não estou dizendo que é via de regra você ter que fazer isso. Não estou falando para você que você tem que cobrar X valor, eu não sou ninguém para precificar o trabalho de ninguém, irmão. Então, é só um conselho. É umas dicas aí que eu vou dar para você, mano, ter mais facilidade na hora de falar um valor X de uma forma concisa, profissional e certeira para o seu cliente, tá? De uma forma aí que você não sinta esse medo de início, que eu já passei por muito caga quando eu era mais novo no ramo da tatuagem, né? E hoje, obviamente, eu já não tenho, né? Então são 4 toques aí que eu vou dar para vocês, tá? E o primeiro você tem que entender o que o seu cliente quer. Primeiro passo é entender o que o seu cliente quer. Que tipo de desenho que ele quer, aonde ele quer, porque também existe um grau de dificuldade entre o desenho e o local onde ele vai querer no corpo, né? A arte em si talvez não seja uma arte que você é familiarizada, então você tem que entender tamanho, tipo de desenho e em que local do corpo ele vai querer colocar essa arte por conta do grau de dificuldade de pigmentação também. Segundo passo, mano, custo. Eu tô lendo aqui, sim, eu tenho uma cola aqui, porque, né, TDAH. Então, segundo é custo. Você tem que entender o seu custo. E o que é o custo? Meu, quantas agulhas você tem lá o desenho já que o cliente quer? Você tem que entender tecnicamente quantas agulhas você vai utilizar, quanto de tinta mais ou menos você vai utilizar naquele projeto, né? Passagem de ônibus se você não mora no seu estúdio, eu espero que não, porque deve ser muito triste morar no trabalho. Desculpa a galera do home office. E entendendo tudo isso, tá? Transporte, agulha, biqueira, Boston batoque, tá? E outras coisas. Eu não consigo fazer isso sério. E outras coisas, o que você vai ter? Você vai ter um valor X, tá? Que vai ser um valor fixo. Esse valor ele entra já dentro do custo da tatuagem. Então vamos lá. Vamos supor que tudo isso gere um custo para você de R$ 30. Tá? Beleza. Você tendo esse valor, o que você pode fazer? Tá? Terceira dica. Tá? Deixa eu só confirmar aqui. É entender o tipo de experiência que o seu cliente também vai ter no seu estúdio. O que você pode proporcionar para o seu cliente dentro do seu estúdio? Ele pode ouvir uma música, ele tem um sofá lá para ele sentar, para aguardar. A gente tem um escritório separado ali para a gente poder negociar valores, para a gente conversar melhor, né? A gente tem um espaço isolado só para o cliente se sentir mais à vontade, para fazer uma tatuagem íntima, enfim. Qual tipo de experiência que o seu estúdio agrega para o seu cliente? Isso também entra na questão de valores.
E é importante porque é daí que vai sair também algumas recomendações do seu cliente. Né? O cara vai se sentir bem, é o que você pode proporcionar para ele. Né? Então eu acho justo, tá? Eu acho justo que você coloque um adendo disso, porque você está proporcionando coisas para o seu cliente. Tá? E isso é bacana também. Tá? E por último, quarto, mas porém não menos importante, é caminhada, mano. E eu não tô falando de caminhada no quanto você anda por dia, não. Eu tô falando de experiência, tá ligado? Se você tem afinidade com um tipo de arte, vamos supor, black work no meu caso, eu sou muito bom em black work, ou fine line, ou 1,5 bilhão de tatuagem que tem por aí. Se você é bom, quanto mais você tem experiência na área, mais isso agrega, né, como mão de obra, porque você tem que cobrar a sua mão de obra. O seu tempo custa, entendeu? E isso tudo entra dentro da sua fatura mensal, né? Entra dentro do seu pagamento, tá? São contas, lucros e dividendos aí que você vai ter no final do mês. Tá? Você vai ter que pagar a conta, você vai ter que comer, você vai ter que beber, você vai ter que ter o seu dinheiro, vai ter que repor material e tudo mais. Então, isso também é super importante, tá? E uma dica de ouro aí para vocês, tá? É que se você entender e conhecer... Olha como eu fiquei bonito. E se você entender e conhecer já mais ou menos de cabeça os valores que cada coisa custa, por exemplo, por exemplo, é a idade. Eu tô ficando velho. É a idade. 70 anos, rosto de 15 e a cabeça de 96. Então, se você já tem mais ou menos uma ideia de quanto vai gastar em uma tatuagem, você pode já deixar precificado um preço tecnicamente fixo para um certo tipo de tatuagem. Um ótimo exemplo para isso, flash tattoo. Ah, tem flash tattoo, eu vou colocar um valor aqui de tanto, R$ 100, vamos supor. Beleza, porque o gasto de tudo isso vai dar 30 mais mão de obra, tanto e piriri pororó. Só que, tipo assim, a questão de tamanho é muito relativa. A questão do tamanho da tatuagem ela é muito relativa. Porque eu mesmo já passei mais de 6 horas trabalhando em uma tatuagenzinha pequenininha e 3 horas tatuando uma tatuagem mais ou menos de 15 centímetros. Entendeu? Então a questão do tempo é muito relativa. Você tem que olhar, você tem que sentir, tem que entender quais tipos de agulha vão, tem que saber quanto de tinta mais ou menos você vai gastar. É claro que tecnicamente seria impossível a gente definir a quantidade de tinta, porque tem a questão da pigmentação, o quanto você conhece sobre isso, enfim. Então, essas foram as dicas que eu tenho para você, tatuador iniciante, tá? Dar um valor conciso para o seu cliente. Você não precisa chegar ali na hora tremendo. Aí eu vou cobrar 50 conto, eu vou cobrar R$ 30, eu vou cobrar 800 bilhões, 900 dólares. Velho, você pode muito bem fazer isso de uma forma mais profissional, que é falando para o seu cliente: não, tudo bem, eu vou estudar o projeto, eu vou estudar o que você quer e me dá o seu e-mail para me mandar um PDF com a questão dos valores, ou um telefone para eu te ligar para você vir aqui no estúdio para a gente estar podendo passar os valores para você. Ponto. Se você não tem o valor ali na hora, essa é uma boa pedida para você que está começando. Você não precisa simplesmente fazer tudo às pressas. Muitas vezes você vai fazer às pressas, você vai acabar se arrependendo, né? Porque às vezes é um trabalho que você não domina, às vezes é uma arte muito dificultosa. Essa palavra existe e eu sei que ela existe, tá? Eu tenho 5% de certeza de tudo que eu falo. Mentira. Então, enfim, tá?
são essas as dicas que você... É esse feeling que você tem que ter, que você tem que pegar no começo para poder entender melhor a sua situação e quanto você vai precificar na sua tatu. Entendeu? Vocês gostaram do vídeo? Então se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem e dá essa força aí, quebrada, porque a gente tá junto sempre. Sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês e um beijo. Pá!